grande aflição, se a dor da tua alma quer ferir teu coração. Todo diz impossível, tudo agora está perdido e não tem mais solução. O momento é propício, Deus resolve tudo agora no poder da oração. Uma mulher sunamita se achava tão aflita e lhe aconteceu. O seu filho estava morto, ela foi pedir auxílio ao profeta Eliseu. Já não havia esperança quando Eliseu chegou. A morte surgiu do moço com poder.